Meus irmãos, com alegria que eu me dirijo a você, em nome de Jesus, para levar uma meditação da palavra de Deus ao seu coração. E quero fazê-lo aquele que eu considero talvez ser o texto mais conhecido da Bíblia por todos, vez que crentes e descrentes sabem até ele decorado, que é a chamada oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Quando observamos o contido neste capítulo, verificamos que Jesus estava ensinando aos seus discípulos acerca de uma atitude que todo aquele que serve a Deus tem que ter, que é a de orar. Jesus começou dando orientações aos seus ouvintes, combatendo um costume que era muito comum no seu tempo entre os judeus. O ato de jejuar, o ato espiritual de orar, o ato espiritual de esmolar, era um momento que se constituía para muitos religiosos um momento que transformavam num espetáculo. Disse Jesus, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 1, que aqueles que esmolavam, que davam ajuda aos pobres e necessitados, procurava fazer de tal maneira que todos vissem ele naquele ato de atender aos necessitados. Também disse Jesus quanto à oração no seu tempo, por alguns religiosos. A oração era um momento que eles escolhiam para parecerem diante do público que eram pessoas dedicadas a buscarem a Deus, pois, disse Jesus, os hipócritas, os religiosos, que têm o nome de religioso, mas na verdade não o são, pois Jesus disse que o verdadeiro religioso é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, não com atos, não com demonstrações públicas da sua religiosidade. Jesus disse, os hipócritas, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Ou a oração que eu chamo oração espetáculo. E o objetivo é único, era serem vistos pelos homens. E, de igual maneira, na hora do jejum, disse Jesus, aqueles que jejuavam, fazendo do ato penitencial um momento de espetáculo também, eles desfiguravam seus rostos, usavam roupas que denotavam arrependimento. Podia ser rico como fosse, ter roupas vistosas e lindas, mas na hora de jejuar vestiam-se de saco, colocavam cinza na cabeça, contanto que todos notassem e soubessem que ele era religioso, que ele era dedicado a Deus, que ele estava no momento de penitência. Aí Jesus vem e disse, eu vou ensinar a vocês, meus discípulos, qual é a oração que é aceita pelo meu Pai. Aí ele vem e ensina aquela oração que é chamada de a oração do Pai Nosso.
E de tão decorada, e de tão lida e relida, e certamente em alguns momentos, até aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada acompanham a oração do Pai Nosso, puxada por alguns. Jesus estabelece princípios espirituais que nesta oportunidade e em outras que venhamos a ter, vamos meditar neles. Princípios que não podem ser olvidados, esquecidos, sob pena de o ato de orar não ter qualquer sentido. Primeiro, Jesus disse: quando orarem, vocês se esquivem de fazerem da oração um espetáculo. Entrem no vosso quarto, tranquem a porta e orem em oculto. Não é o ato simplesmente físico e material de entrar num espaço, de dormir fechando a porta. Está aqui muito mais uma figura de linguagem. Aí Jesus disse: quando vocês orarem, vocês digam assim. E aqui começa as nossas observações nos princípios espirituais contidos na oração do Pai Nosso, que talvez você nunca parou para pensar. No capítulo 6, versículo 9, Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para essa identificação entre aquele que ora e Deus, que é o destinatário das orações. Qual é o tipo de relacionamento que deve existir entre aquele que ora e Deus como destinatário da oração? Jesus disse: dirijam-se a Deus, tendo-o como vosso Pai. Contrariava evidentemente o conceito dos judeus da sua época, que para eles, quando se punham diante do povo nas sinagogas ou nas esquinas, começavam com aquela exclamação célebre: ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ó Deus, Criador de todas as coisas. Jesus disse: não. Aqueles que se dirigirem a Deus através de mim, o façam dentro de uma dimensão de intimidade, de um filho que dirige a palavra ao seu pai. Em outras palavras, amados, nós não podemos pensar na oração que agrada a Deus se ela não observar esse tipo de relacionamento entre aquele que ora e Deus, o destinatário da oração. Ele é pai e aquele que ora é filho. Essa condição de pai e filho é algo que todo cristão deveria ter como nunca esquecido em todo o seu relacionamento. Deus como seu pai e ele como filho. Quando oramos a Deus e o temos como pai, evidentemente que temos que observar alguns requisitos espirituais que devem e têm que estar presentes no ato de orar. Sendo ele pai e aquele que ora filho, há indubitavelmente a necessidade daquele que ora reconhecer de início que seu pai, ele é santo.
Por isso que Jesus disse, quando orarem, digo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E amados, talvez seja a causa de muita oração não ser agradável a Deus, que muitos vão a Deus sem reconhecer que Ele está numa dimensão de santidade, que para nós, seus filhos, é uma verdadeira provocação, incitação à busca da santidade. Nunca, como humanos, seremos tão santos quanto Deus, nosso Pai. Nunca nessa dimensão humana atingiremos a plena santidade de Deus, nosso Pai, a qual é cantada dia e noite por toda a eternidade nos céus. Segundo os estudiosos da Bíblia afirmam, há uma classe angelical, os serafins, que de dia e de noite clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sendo certo que Deus não é 3 vezes santo, como alguns afirmam. Se pudéssemos quantificar e dimensionar a santidade de Deus, dizendo que Ele é 3 vezes santo, alguém, quem sabe, o próprio Satanás diria, eu sou mais santo do que Deus, sou 4 vezes. Deus não é 3 vezes santo, Ele é infinitamente santo. E essa santidade de Deus, como Pai, ela obrigatoriamente é um elemento de identificação entre Ele, Pai, e nós, filhos. Evidentemente que, trazendo conosco aquilo que o apóstolo João falou na sua primeira carta, capítulo 3, ele dizendo que trazemos, que o Filho de Deus traz consigo a semente de Deus. Espiritualmente falando, todo filho de Deus se identifica com ele, com seu Pai, através da santidade. É um elemento de identidade espiritual. E ele diz que aquele que é filho de Deus, que traz consigo a semente de Deus, não pode viver no pecado. Evidentemente que essa primeira chamada de Cristo para nós, de ao orarmos, termos conosco a visão da santidade de nosso Pai, evidentemente que nos chama, nos provoca a uma busca permanente da santificação. Em outras palavras, amados, só nos identificamos com Deus através da santificação. É aquilo que temos que fazer diariamente, diuturnamente. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, para a semana mais santo do que desta, no próximo mês mais santo do que este, e assim vai, até que atinjamos aquilo que o apóstolo chamou de a dimensão de varão perfeito. Essa perfeição só alcançamos na eternidade com Deus, quando estaremos absolutamente livres de toda e qualquer ligação com o pecado. Não esqueçamos que nós, como humanos que somos, nascemos no pecado, viemos do pó, trazemos conosco a marca do pecado transmitida pelos nossos ancestrais, mas uma coisa é certa, o Filho de Deus, que ora ao seu Pai, como disse o apóstolo Pedro, sede santo, como eu sou santo. Ou seja, ele repetiu aquela advertência solene de Deus para os judeus, contida lá no livro de Levítico. Portanto, amados, a oração do Pai Nosso, um texto, como eu disse, tão conhecido, decorado,
repetido, a exaustão, traz para nós, nesta primeira parte, uma advertência solene. Ore a Deus, sempre. Despasse de qualquer desejo de ser tido como mulher de oração, homem de oração. Não, não é isto. Isto faziam os hipócritas, os que queriam ser vistos pelos homens, notados pelos homens. É bem verdade que em nosso meio nós encontramos alguns mostrando sinais no joelho. Olha o calo que eu tenho no joelho porque eu vivo na oração. Outros se comprazem em estarem dizendo, pela madrugada, a tantas horas eu estou de joelho, eu vivo na presença de Deus, eu busco a Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo. A oração, amados, não serve para isto. Serve para quê? Para o filho que busca ao seu Pai, como Jesus disse, naquele momento tão solene, tão angustiando a sua vida no jardim do Éden. Pai, se possível, passa de mim este cálice. E nessa parte eu me lembro do que foi escrito pelo evangelista Marcos, no evangelho por ele escrito, que ele registrará que Jesus chamou, Abba, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim, mas nunca, em momento algum, como filho, Jesus deixou de lado o reconhecimento que Deus, como Pai, tem obrigatoriamente por aquele que lhe busca em oração ser reconhecido como santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembre-se, todas as vezes que o crente faz esta oração, ele faz coro com os seres angelicais que proclamam, que exaltam a santidade do nosso Pai. Que você que até hoje talvez achou que o ato de oração era algo ruim, era uma penitência. Não, é um momento de você homenagear seu Pai, Deus, clamando de início, antes de qualquer pedido, antes de qualquer outra palavra, proclamar com os seres celestiais a santidade de seu Pai. Continuaremos em uma próxima oportunidade neste mesmo texto bíblico. Que Deus abençoe a todos, seja prosperado em sua vida e passe a viver uma vida de oração ao seu Pai. Amém. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito